Após 2 anos de alguns combates e um bombardeio incrivelmente tenso, a faixa de Gaza é governada por um cessar-fogo desesperadamente necessário. Os últimos reféns vivos mantidos pela organização Hamas foram devolvidos a Israel. A ajuda humanitária entrou em massa na faixa de Gaza e países do mundo organizaram um esforço diplomático para garantir que este seja o último cessar-fogo negociado em Gaza. Neste momento, em Israel, Gaza e no mundo, muitos esperam que esta crise termine e que um eventual acordo torne o Oriente Médio mais estável, próspero e pacífico do que antes da guerra. Mas, infelizmente, isso não é tudo. Neste momento, um número crescente de especialistas internacionais está alertando que o conflito em Gaza está longe de ser uma questão resolvida e que as enormes pressões que ambos os lados precisam enfrentar correm o risco de fazer o acordo de cessar-fogo desmoronar antes que ele possa ser convertido em uma paz permanente. A trégua começa a ruir sob pressão, com bombas israelenses caindo novamente em Gaza. O Hamas iniciou repressões internas violentas e o fluxo de ajuda internacional já foi temporariamente interrompido. Cada lado se recusa a ceder em exigências que o outro não pode aceitar. E a distância entre as posições de Israel e do Hamas não está diminuindo, está aumentando. Não se engane, nós do War Fronts e a maioria dos especialistas que alertam gostaríamos muito de estar errados sobre o rumo deste cessar-fogo. Mas neste momento Israel e o Hamas não parecem estar no caminho para alcançar uma paz permanente. A menos que algo mude rapidamente, o cessar-fogo está caminhando para um colapso. Uma situação instável. Para entender Gaza hoje, é essencial compreender uma regra mais ampla nos assuntos globais. Um cessar-fogo é um cessar-fogo porque todas as partes concordam que é um cessar-fogo. Como vamos explicar, tanto Israel quanto o Hamas já realizaram ações que poderiam muito bem ser interpretadas como uma violação direta do acordo de cessar-fogo conforme está escrito. E ainda assim, até hoje, o cessar-fogo continua em vigor. Embora, certamente, não seja algo bom quando nenhum dos lados viola o acordo, o simples fato de que violações ocasionais estão acontecendo não significa que o cessar-fogo tenha fracassado. Essas violações podem ser resolvidas, os termos do acordo ajustados, e ambos podem optar por manter o cessar-fogo mesmo sob pressão. Seja em Gaza ou em qualquer outro lugar, um cessar-fogo só fracassa quando um ou ambos os lados do conflito decidem, por qualquer motivo, que não vão mais restringir ou ajustar seu comportamento para se alinhar aos termos de uma trégua. No momento em que escrevo, segunda-feira, 20 de outubro de 2025, isso ainda não aconteceu. Ocorre que Israel e Hamas já mostraram disposição para testar a trégua, especialmente após os ataques de Israel no domingo. De acordo com as forças de defesa de Israel, foram os combatentes do Hamas que quebraram o cessar-fogo primeiro, quando militantes do grupo atiraram em soldados israelenses e mataram 2 deles. O Hamas negou ter ordenado o confronto, embora o Hamas dificilmente seja uma fonte confiável e talvez tenha apenas uma capacidade limitada de controlar os mais radicais entre sua base de combatentes. As tropas israelenses atuavam em área permitida pelo cessar-fogo, que exige apenas a retirada de Israel de cerca de 47% da faixa de Gaza. Eles foram os primeiros soldados israelenses mortos após o cessar-fogo da semana passada. Em resposta, Israel lançou uma série de ataques por todo o território, usando tanto aeronaves quanto artilharia para atingir dezenas de alvos que, segundo Israel, estavam associados ao Hamas, incluindo locais onde se acreditava que comandantes de campo e soldados estivessem presentes, vários depósitos de armas e pelo menos um túnel. O número de mortos nos ataques já ultrapassa 35 até o momento e espera-se que aumente ainda mais. No domingo, Israel suspendeu temporariamente e de forma unilateral a entrega de ajuda humanitária em todo o território. Apesar da suspensão ter sido retirada após os ataques de Israel, o caso mostra que Israel ainda está disposto a bloquear a ajuda unilateralmente para atingir seus objetivos militares. E não foi apenas essa rodada de ataques aéreos que colocou o cessar-fogo sob pressão. Pouco depois de assumir o controle da faixa de Gaza, o Hamas iniciou uma série de operações internas de expurgo, mirando clãs que não demonstram lealdade à facção terrorista.
Em poucos dias, o Hamas disse ter matado dezenas de combatentes aliados desses clãs, incluindo vários executados nas ruas da cidade de Gaza por homens armados do Hamas mascarados. Após sugerir que o Hamas teve certa aceitação por suas ações, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ameaçou: se o Hamas continuar matando em Gaza o que não estava no acordo, teremos que intervir e matá-los. No sábado, dia 18, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América afirmou que acredita que o Hamas pode violar em breve o cessar-fogo em Gaza. Os Estados Unidos se recusaram a oferecer mais detalhes e, sem surpresa, o Hamas afirmou que não estava planejando nada desse tipo. Outro ponto de tensão é a demora do Hamas em devolver os corpos dos reféns mortos. O Hamas diz já ter entregue todos os corpos e que teria que procurar nos escombros de Gaza para achar mais. Israel afirmou neste fim de semana que o Hamas ainda pode devolver até 5 corpos imediatamente, mas não fez isso. Violação iminente. Nenhum desses problemas, isoladamente, impede Israel, Hamas e a comunidade internacional de salvarem o cessar-fogo. Apesar das mortes, apesar dos pontos de disputa ainda em aberto, a situação pode ser estabilizada, mas se isso vai acontecer ou não, aí já é outra história completamente diferente. Esses incidentes isolados são sintomas de problemas maiores, que estão longe de ser os únicos obstáculos que Israel e Hamas precisam superar. Esses obstáculos se dividem em 2 categorias: problemas que podem levar ao fim do cessar-fogo em breve e questões sistêmicas que dificultam sua manutenção. Quanto aos fatores imediatos, começando por Israel, o principal problema é que o país ainda bombardeia a faixa de Gaza. Sim, segundo o próprio relato de Israel, ele foi provocado a lançar um ataque de retaliação. Mas simplesmente não é correto afirmar que Israel foi obrigado a responder dessa forma, ou pelo menos que havia algo obrigando Israel, além das próprias expectativas de Israel sobre o que faz quando é atacado. Israel teve todas as oportunidades de realizar uma retaliação mais limitada, mirando especificamente a unidade do Hamas suspeita de ter matado seus soldados ou atacando um pequeno número de alvos nas proximidades imediatas. Em vez disso, escolheu lançar ataques por toda a faixa de Gaza. Independentemente de os apoiadores de Israel acreditarem ou não que a resposta foi merecida, ainda assim foi desproporcional e, portanto, foi uma escalada clara que Israel escolheu realizar, apesar de não precisar fazê-lo. Além disso, Israel mostrou que ainda quer limitar a ajuda à faixa de Gaza. De certa forma, isso é outra escalada. O Hamas quebrou uma parte do cessar-fogo, especialmente a parte em que Hamas e Israel não deveriam atirar um no outro. E em resposta, Israel quebrou essa mesma condição e outra ao restringir a ajuda. A importância da resposta de Israel não se deve apenas a esta violação do cessar-fogo. Quero dizer, afinal de contas, depois disso, tanto Israel quanto o Hamas reiteraram seu desejo de manter o acordo maior. O problema é o que pode acontecer se esse processo começar a se tornar rotineiro. Israel cortando o fluxo de ajuda e lançando o que pareciam ser basicamente ataques aéreos irrestritos quando é provocado. O Hamas deveria provocar Israel? Não, absolutamente não. Só Israel pode escolher entre absorver a dor de um ataque do Hamas para buscar paz, responder proporcionalmente ou de forma desproporcional. A postura de Israel, ao limitar a ajuda e bombardear Gaza, indica que Jerusalém acredita poder testar o cessar-fogo sem rompê-lo. Esse cálculo pode estar correto. Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel e foram essenciais no cessar-fogo. Israel, militarmente mais forte, não precisa mais considerar os reféns vivos, podendo agir com mais liberdade, enquanto depende da comunidade internacional para conter a escalada. Mas também existe um perigo agudo nesse tipo de pensamento, porque mesmo que o acordo de cessar-fogo possa dar alguma margem de manobra para Israel, não há como saber quais ações precipitarão o retorno dos combates até que esse retorno já tenha acontecido. Se Israel pode forçar o cessar-fogo ao limite, o mesmo vale para o Hamas. Para começar, o Hamas claramente escolheu interpretar o cessar-fogo como uma oportunidade para reconsolidar seu poder dentro da faixa de Gaza,
perseguindo e matando inimigos internos quase assim que teve a oportunidade de fazê-lo. O Hamas parte da possível suposição equivocada de que Israel e a comunidade internacional não verão atos internos como violação do cessar-fogo, além de sinalizar a Israel e ao mundo que seus membros seguem bem armados e motivados para lutar. Lembre-se, Israel já declarou há anos que um de seus principais objetivos de guerra é destruir completamente a organização Hamas. Ao enviar seus combatentes para patrulhar abertamente e se envolver em tiroteios nas ruas, o Hamas está demonstrando de forma bastante clara que ainda não foi destruído. A tentativa do Hamas de controlar a faixa de Gaza confirma o que especialistas suspeitavam. O grupo não pretende se desarmar ou ceder à autoridade em Gaza tão cedo. As próximas etapas do acordo de paz entre Hamas e Israel exigiriam que o Hamas se desarme por anistia e que seus membros aceitem não participar do governo de uma Gaza pós-guerra. As ações do Hamas sinalizam exatamente o oposto, e de acordo com altos funcionários que falaram a Reuters no final da semana passada, o grupo pretende manter totalmente o controle sobre a faixa de Gaza sem se desarmar. Falando ao veículo, o membro de alto escalão do Hamas, Mohamed Nasrallah, recusou-se a se comprometer com qualquer iniciativa de desarmamento. Isso é um problema, não apenas porque quase certamente atrapalharia os esforços para alcançar uma segunda fase do cessar-fogo, mas também porque corre o risco de sinalizar para Israel que quaisquer negociações futuras são inúteis. Se Israel não acreditar que o Hamas tem qualquer intenção de se desarmar, então por que Israel continuaria envolvido no processo de cessar-fogo em vez de retomar os ataques aéreos, cortes de ajuda ou até mesmo sua invasão terrestre quando isso for conveniente? E mesmo que os líderes do Hamas não tenham ordenado diretamente o ataque às tropas israelenses que precipitou a última rodada de ataques aéreos, há um problema maior a ser considerado. O comando do Hamas segue devastado após o conflito com Israel, sem clareza se controlam seus comandantes ou soldados individualmente. Os membros mais ideologicamente extremistas entre as fileiras do Hamas podem não acreditar que um cessar-fogo seja de seu interesse ou podem rejeitar totalmente a ideia de um cessar-fogo por princípio. Mesmo que aceitemos uma alegação de que os combatentes que mataram recentemente soldados israelenses estavam agindo sozinhos, basta um número muito pequeno de combatentes para realizar um ataque provocativo. E uma vez feito isso, o Hamas não pode impedir que Israel simplesmente presuma que o ataque veio por ordem da liderança. Tensão sistêmica. Se você olhar além desses fatores imediatos, verá vários outros problemas complicadores. Vamos começar por Israel, onde a política da coalizão de Benjamin Netanyahu sempre deve ser considerada. Partidos de extrema-direita de Israel, como os de Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, exigem que Israel prossiga a guerra contra o Hamas até sua destruição total. Eles responderam às mortes mais recentes de soldados israelenses, reiterando seus apelos pela guerra, e ameaçaram abandonar o governo Netanyahu completamente. Se Netanyahu não retomar a guerra, então Ben-Gvir e Smotrich provavelmente vão cumprir essa promessa. Se isso ocorrer, o governo de Netanyahu cai. Ele não deve conseguir formar outro governo e enfrentará acusações de corrupção e uma investigação sobre as falhas que permitiram os ataques de 7 de outubro. Israel ainda espera a devolução dos corpos dos reféns falecidos mencionados anteriormente. Israel recebeu 14 conjuntos de restos mortais desde o início do cessar-fogo, incluindo um corpo que disse não ser refém, mas ainda faltam 15. O Hamas disse que os demais mortos estão sob os escombros, o que provavelmente é verdade para alguns. O paradeiro dos outros pode ter se perdido, porque membros do Hamas que sabiam disso já morreram. Para Israel, a questão dos restos dos reféns tornaria o retorno à guerra mais provável de duas formas. Primeiro, Israel insiste que o Hamas poderia devolver mais corpos do que devolveu, e novos atrasos podem gerar uma comoção pública suficiente para que Jerusalém se sinta compelida a agir. Ou, se Jerusalém decidir retomar as hostilidades por algum outro motivo, pode usar a questão pendente dos restos mortais dos reféns como pretexto para reabrir sua ofensiva. Por outro lado, os desafios do Hamas quanto ao desarmamento vão além do interesse de manter o controle imediato da faixa de Gaza.
Para o Hamas, o desarmamento significa uma concessão total de derrota, e também significa que Israel poderia basicamente fazer o que quisesse, tanto com os ex-membros do grupo, quanto com o território de Gaza como um todo. As etapas posteriores do acordo de paz, estabelecidas por Washington, prevêem que os combatentes do Hamas recebam um acordo de anistia. Mas, entre as discussões sobre outros temas pendentes, a anistia foi quase ignorada. É muito improvável que Israel aceite anistia ao Hamas como condição para a paz. Mesmo se aceitasse, os combatentes do Hamas sabem que, ao entregarem as armas, não poderiam impedir Israel de descumprir o acordo. Também é importante a exigência de Israel de que o Hamas não participe da administração civil de Gaza após a guerra, condição que os líderes do Hamas já disseram recusar. Também existe a questão de uma possível realocação e a ameaça de que alguns dos planos mais extremos para uma Gaza pós-guerra, incluindo toda aquela ideia de transformar a região em uma Riviera do Oriente Médio, possam voltar à mesa assim que o Hamas perder a capacidade de montar uma oposição violenta. Dissemos no início do episódio de hoje, e vamos repetir, ficaríamos muito felizes em estar errados sobre tudo, assim como muitos especialistas globais que analisaram essa situação e não acreditam que um cessar-fogo possa durar. Mas, neste momento, as pressões que impedem uma trégua permanente em Gaza são simplesmente inúmeras. Essas diferenças entre os dois lados podem ser irreconciliáveis. Se a faixa de Gaza evitar nova guerra, já será uma bênção. Mas, neste momento, isso também seria uma grande surpresa. Obrigado por assistir.